Vamos agora fazer a correção da sétima lista para o segundo ano. Vou dividir ela em duas partes para ficar mais fácil de alocar lá no YouTube. Primeira questão foi uma questão que muitos tiveram dúvida, que me procuraram lá no fórum. Gostei bastante nessa semana aí da interação dos alunos aí lá no fórum. Essa questão ela traz um gráfico da pressão em função do volume e a evolução do gás do estado A para o estado B e do B para o C. No enunciado ele fala assim: a evolução de um gás ideal é dado pelo gráfico. A temperatura em A é de 400 Kelvin e em C de 1200 Kelvin. Os valores da temperatura e da pressão em B são respectivamente. Então o que ele pede para que a gente identifique? A temperatura desse gás no estado B e a pressão desse gás também no estado B. Para isso, então, nós vamos usar o nosso PVT Povotó. PVT Povotó, que é a lei geral dos gases. Só que aqui nós vamos fazer por etapas. Primeira análise que nós vamos fazer é a evolução do gás de A para B. Observe que tanto em A como em B, a pressão vai ser a mesma. A pressão de A vai ser igual à pressão de B, certo? Então isso aqui é uma transformação isobárica. Quando eu analiso então do ponto A para o ponto B, onde o final é o B e o inicial é o A, o que nós podemos fazer com a pressão? Cancelar ela. Então nós vamos considerar o estado inicial como sendo o estado A e o estado final como sendo o estado B. Então vai ficar assim, ó. Posso cortar o P, porque a pressão é constante. VB sobre TB igual a VA sobre TA, certo? Quanto vale o volume desse gás no estado B? 8 litros. A temperatura do estado B é um dos itens que ele nos pediu. O volume desse gás no estado A, 4 litros, tirado aqui do gráfico. E a temperatura dele no estado A, 400 Kelvin, que ele forneceu no enunciado. Então dá para calcular a incógnita TB. Volume de B é 8, temperatura de B é o que nós queremos encontrar, volume 4 e a temperatura em B 400. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Pode multiplicar cruzado, ou, para quem quiser, eu até aconselho, podemos simplificar. Concorda que aqui é divisível por 4, e aqui também é divisível por 4. Então, vai ficar 8 sobre TB, que é igual a 1 sobre 100. Agora, eu vou multiplicar cruzado. Então, a temperatura de B é igual a 800 Kelvin. Primeira parte, então, da questão nós já resolvemos. Agora, ele pede a pressão no estado B. Para isso, nós vamos analisar a evolução desse gás de B até C. Observe que agora o volume em B é igual ao volume em C. Tem necessidade, então, de trabalhar com volume. Isso aqui é uma transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica, que é o nome que se dá a transformação com um volume constante. Nós podemos fazer, então, no nosso PVT Povotó, cortar o volume. Nós vamos trabalhar com P de B sobre T, P de C sobre T, onde, nessa situação, o início vai ser no ponto B, e o final vai ser nosso ponto C, na segunda parte do exercício. Então, como nós vamos cancelar o volume, vai ficar, ó, pressão de C sobre a temperatura de C, que é igual a pressão de B sobre a temperatura de B.
Observe que a pressão em C, analisando pelo gráfico, nós temos ela. Quanto que vale? 6 atms. A temperatura em C, ele informou no enunciado que é 1200 Kelvin. A pressão de B, não sei, é o que ele pediu para nós calcularmos na segunda parte. A temperatura de B, nós acabamos de encontrar, com a evolução do estado A para o estado B. Então agora é só substituir os valores e resolver o cálculo. Pressão em C, 6. Temperatura em C, 1200. Pressão de B, não sei. Temperatura de B, 800. Novamente, dá para simplificar antes de resolvermos. Podemos cortar esses dois zeros. Os dois são múltiplos de 100. E ainda dá para simplificar aqui, ó. 12 e 6. Então, ambos são divisíveis por 6. Vai ficar, então, 1 sobre 2, que é igual a pressão de B sobre 8. Multiplicando cruzado, quem quiser simplificar já pode também, né? Viu que o resultado vai dar 4. 2 PB, que é igual a 8. Então, a pressão de B, 8 dividido por 2, logo a pressão de B igual a 4 atms. Então, vamos lá procurar qual é o item que nós vamos estar marcando. Observe que o item correto é o item E, onde a temperatura de B é 800 Kelvin e a pressão em B, 4 atms. Questão 2. Na questão 2, ele fala assim, ó. A cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre um mergulhador aumenta de 1 atm, com relação à pressão atmosférica. Sabendo disso, qual seria o volume de 1 litro de ar, comportando-se como gás ideal, inspirado pelo mergulhador ao nível do mar, quando ele estivesse a 30 metros de profundidade? Então, observe que ele te deu a informação que a cada 10 metros de profundidade equivale a aumentar 1 atm sobre a pressão do corpo desse mergulhador. Primeira coisa que nós temos que considerar é o seguinte: vamos considerar que aqui é o mar, nós temos um mergulhador na condição inicial, que é aqui, ó, na superfície da água. Na superfície da água, o volume inspirado por ele foi de 1 litro. A pressão que atua sobre ele é a pressão da coluna de ar sobre a cabeça dele ou sobre o corpo dele. Nós conhecemos como sendo a pressão atmosférica, que é a coluna dessa, o peso dessa coluna de gás ali está relacionado sobre ele. Então, 1 atm está relacionado a esse peso. O que ele vai fazer? Ele vai mergulhar. Onde ele vai mergulhar aqui, ó, e vai chegar a uma profundidade de, no total, 30 metros. O enunciado nos fala que a cada 10 metros aumenta 1 atm sobre a pressão do corpo dele. Então, quando ele desce 10 metros, soma 1 atm. Quando ele desce 20 metros, soma mais 1 atm. Quando ele desce 30 metros, mais 10 metros sobre a coluna dele, vai somar mais 1 atm. Cuidado, porque a pressão sobre ele aqui embaixo, então a pressão final vai ser a soma da pressão devido à coluna de água mais a pressão da atmosfera, que também está empurrando a coluna de água sobre ele. Então aqui vai ser 4 atm. E ele pediu para calcular o volume que esse gás vai ocupar no pulmão dele. Então observe que aqui a temperatura do corpo dele praticamente vai ser a mesma. Então a temperatura aqui, como ela vai ser constante, nós vamos ter uma transformação isotérmica. Se ela é isotérmica, na equação π tipo ao voltop, o que nós podemos fazer com a temperatura?
cortar. Então vai ficar pressão final vezes volume final, que é igual a pressão inicial, volume inicial. Isso aqui é no fundo do mar a 30 metros e essa aqui na superfície da água. Então a pressão lá embaixo, 4. O volume é o que nós queremos encontrar. Pressão na superfície da água é somente a pressão atmosférica. E o volume é 1 litro. Então o volume vai ser 1 sobre 4. Volume então deu 0,25 litros. Aí muita gente se confunde. Por quê? Observe que as alternativas não estão em litros, estão em ml. 1 litro é 1000 ml. Então, para converter de litro para ml, basta multiplicar por 1000. O volume, então, 250 ml. Então, vamos lá e vamos marcar o item D dessa questão. Vamos agora para a questão 3. Na questão 3, ele fala o seguinte: um recipiente cúbico de aresta 20 centímetros contém um gás à pressão de 0,8 atm. Transfere-se esse gás para um cubo de 40 centímetros de aresta, mantendo constante a temperatura. A nova pressão do gás é de... Então, primeira coisa que nós temos que ficar atentos, que ele está contido dentro de um cubo, onde ele está informando a aresta do cubo, que é um desses lados, que vale 20 centímetros. Nessa situação inicial, a pressão inicial do gás é de 0,8 atm. Ele vai pegar esse gás que está aqui contido e vai transferir para um cubo maior, cuja aresta dele é o dobro. Então a aresta agora passa a ser 40 centímetros. E ainda nos informa que a temperatura vai ser mantida constante. Então a transformação isotérmica. Então a transformação é isotérmica. No PVT Povotó, nós podemos então cortar a temperatura e trabalhar só com a pressão em função do volume. Aí é onde é o X da questão. É em função do volume e não em função da aresta. Então, o que nós vamos ter que fazer? Calcular o volume do cubo na primeira situação e o volume do cubo na segunda situação. A aresta dobrou, o volume dobrou? Não, cuidado, porque para calcular o volume do cubo é a área da base vezes a altura, ou a aresta ao cubo, que fica A vezes A, que é a altura. Então, o volume inicial é 20 ao cubo. Então, vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Acrescenta-se 3 zeros. Então, 8.000 centímetros cúbicos. Já o volume final também é a aresta ao cubo. Só que agora a aresta dobrou. O volume final vai ser 40 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 mil centímetros cúbicos. São esses dois volumes que vão estar relacionados na equação. Então, quando nós formos escrever o PVT Povotó, ou pressão final, volume final, igual a pressão inicial, volume inicial. Pressão final é o que ele pediu. Volume final, 64.000. Pressão inicial, ele informou que é 0,8. Volume inicial, 8.000. Então, para mais delongas, vamos simplificar para facilitar a nossa vida? Pode ser?
Dá para cortar esses 3 zeros. Quem quiser ainda dividir por 8, também é tranquilo. Ou fica aqui, ó, 64P igual a 0,8 vezes 8, 6,4. Então a pressão no cubo de aresta 40 centímetros vai ser 6,4 dividido por 64. Se quiser simplificar, pode dividir em cima e embaixo por 6,4 ou 0,1 atm. Então essa aqui é a pressão dentro do cubo de aresta 40 centímetros. Item correto, alternativa A.